Bom dia, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. Bom dia para você. Você tem uma aula abençoada na presença de Deus e que o que a gente falar hoje aqui, transforme o seu coração, toque o seu coração, você possa estar aí sensível para escutar a palavra de Deus falando para você. Tá bom? Vamos fazer uma oração para nós começarmos a nossa aula, para que Deus venha falar grandiosamente ao nosso coração e transformar cada um de vocês. Amém? Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado a Deus por esse dia, obrigado a Deus por mais uma oportunidade de aprender sobre a Tua Palavra, obrigado, ó Pai, por cada um que está assistindo, obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, o Senhor tem nos dado sustento, tem nos livrado do mal, ó Pai, e o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Fala aos nossos corações nesta aula, esteja, Senhor, cumprindo o Teu propósito com esta mensagem, e que nós possamos aqui, ó Deus, aprender um pouco mais, de uma maneira simples, ó Deus, e direta, assim como a Tua palavra é, Senhor. Obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados, tudo isso, Senhor, eu te peço e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Pessoal, a nossa aula hoje ela fala sobre vocês, adolescentes, né? Você que está aí na sua casa, né? Você que está hoje, né, participando dessa aula, está aí no meio da pandemia, num momento difícil, já se vão mais de 6 meses nesse momento, né? E hoje Deus preparou uma lição que vai falar para você, né? Vai falar para todo mundo, claro, que está assistindo, mais uma mensagem, se assim Deus permitir, voltada para você, adolescente, né? E para nós começarmos, hoje nós vamos, né, começar com uma pergunta que a lição ela nos traz, né? A lição fala assim: a Bíblia fala aos adolescentes, né? Os adolescentes podem escutar, né? Existe uma mensagem, né, direta para os adolescentes, né? O adolescente é importante, o adolescente pode ter um relacionamento com Deus, o adolescente ele tem participação em tudo isso que está acontecendo, né? Como ter essa intimidade? A resposta é sim. A resposta para isso é sim. Eu não sei, nesse momento, meu querido adolescente, o que é que a pandemia tem feito com você, não sei o que é que o Covid fez com você, o que está acontecendo durante esses 6 meses de distanciamento, de isolamento, o que é que aconteceu com você. Se nós pudéssemos fazer uma reflexão hoje, né, seria essa questão: o que foi que a pandemia fez comigo? Né? Em que eu me tornei? O que eu me transformei? Onde eu investi o meu tempo? Onde é que eu estou passando o meu isolamento? Né? O que foi? Eu ganhei algumas férias de Deus, da igreja, né? Ou eu estou simplesmente, né, tentando, me esforçando, tentando me aproximar de Deus, mesmo nesse momento difícil, dando um testemunho dentro de casa. Vamos falar um pouco sobre essas questões. E para nossa meditação, né, eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. Primeira carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Essa é a nossa meditação de hoje. Em uma outra versão também, meus queridos, né, a gente tem, né, na nova versão, na nova Almeida atualizada, diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Né? Essa era a carta, né, que foi enviada de Paulo para Timóteo, né? E Timóteo era um jovem, né? Era um jovem que Paulo tinha muito carinho por ele, era um convertido, era um missionário, pregador da palavra, né? Tem uma história
super bonita, e o teor dessa palavra, né? O teor dessa palavra pode dar a indicar que talvez Timóteo fosse jovem, talvez mais jovem do que os presbíteros daquela época, né? E o conselho aqui é para que ele, ou seja, não faça coisas erradas e não permita que por ser jovem, né, as pessoas o desprezem, as pessoas talvez não o confiem nele. Então essa é a mensagem de hoje, onde nós teremos um tema central de que o adolescente tem sim um papel específico e ele tem um papel importante no reino de Deus. Ele tem um papel importante que é muito, muito fundamental, que todos nós entendamos, que nós não estamos aqui para simplesmente passar por uma fase da adolescência ou da mocidade que seja, e vai chegar um momento nas nossas vidas que nós vamos começar a ser crentes mais ativos, como se nós tivéssemos assim um período de férias, de tranquilidade, e lá na frente, quando eu amadurecer, aí sim eu vou começar a ser um cristão mais correto, um cristão mais incisivo, né? Um cristão mais forte. Não, está tudo errado. E a Bíblia, ela não excluiu pessoas jovens, né? A Bíblia, ela não tirou os jovens da responsabilidade, né, do plano de Deus. Deus usou ativamente, Deus usou a Davi desde a sua juventude, Deus usou a José desde a sua juventude também, Esther, João Marcos, Moisés. Nós falamos algumas lições da escrava de Naamã, o próprio Timóteo. Foram jovens usados para cumprir o propósito de Deus. Então esse é o objetivo da lição de hoje, né? A Bíblia fala sim ao adolescente, o adolescente tem um papel fundamental. E eu trago esse tema porque os nossos tempos, meus queridos, são tempos muito complicados. São tempos complicados porque, principalmente na pandemia, nós estamos em casa, nós estamos totalmente desconectados, né? E muitas vezes nós não temos contatos com as pessoas, com nossos amigos cristãos, com os nossos irmãos lá da igreja, com aquele amigo que você pode confiar, e a nossa mente ela acaba sendo alimentada por coisas que talvez não agradam a Deus, que são coisas supérfluas do dia a dia. Mas o adolescente, mesmo na pandemia ou na igreja, seja em qualquer lugar, ele tem, sim, um papel fundamental. A idade não é uma desculpa para que a gente não cumpra e não sejamos firmes, né, com Deus. Né? Deus sabe, gente, que às vezes ser adolescente, Deus conhece isso, sabe que às vezes na nossa sociedade ser adolescente significa ser desprezado, menosprezado, não é ser respeitado. Nós falamos algumas lições atrás que o adolescente que quer ter uma voz ativa na casa dele, ele precisa criar argumentos bem embasados, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser um crente ativo dentro de casa, que respeita os seus pais, que conhece a situação, mas nós entendemos que a nossa sociedade, às vezes, ela olha para o adolescente e não valoriza. Ele pode ser desprezado, mas Deus sabe de todas essas coisas. Mas Deus também é o dono de você, Ele é o dono de cada um de nós. E como Ele é o nosso dono, Ele pode nos usar da melhor forma, assim como Ele usou esses que eu te falei. Davi, Moisés, Esther, foram pessoas usadas na juventude, e depois usadas, além da juventude, usadas também quando estavam mais velhos. Né? Deus conhece a nossa fase de confusão, Ele sabe que às vezes você está aí dentro do seu quarto, deitado, sentindo aí uma angústia no coração, talvez um conflito de não saber o que vai ser da sua vida, se sentindo talvez inútil, longe dos seus amigos, talvez muito triste. Deus sabe de todas essas coisas, Ele conhece as confusões e as dificuldades provenientes da adolescência. É uma fase de muita cobrança, uma fase muito difícil. Deus conhece. Ele conhece o seu modo de agir, Ele conhece a forma como você se relaciona com os outros. Ele conhece tudo isso. E Deus, Ele quer fazer e cumprir, Ele vai cumprir uma obra na sua vida. Né? O que Ele espera de nós é que nós nos dispomos a ser usados por Ele, né? Então, Deus, Ele ama você. Deus te ama, adolescente. Ele te ama, e essa mensagem de hoje vai trazer alguns tópicos
né, para dizer que realmente você tem parte fundamental no reino de Deus. Né? E o nosso primeiro tópico de hoje, ele diz o seguinte, que vocês podem ser íntimos de Deus. Vocês podem ser íntimos de Deus, mas para ser íntimo de Deus, para sermos íntimos de Deus, nós precisamos cumprir com alguns requisitos. Né? Eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia no Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Salmo 25, versículo 14, o que ele diz para a gente? 14 fala assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Olha o que a mensagem desse salmo diz. A intimidade do Senhor é para quem o teme. Para ser um super amigo, né, para ser super próximo de Deus, você precisa aprender a temê-lo. Isto é, você precisa levar a sério tudo que a palavra de Deus diz. Não é brincadeira, meu querido. Não é brincadeira. Deus não é um objeto para ser usado, um amuleto para ser usado quando nos convém ou não. Se você é adolescente, quer ser importante no reino de Deus, quer ter uma voz ativa e você quer ser respeitado, você precisa temer a Deus. Se você quer ter intimidade com Deus na sua vida, precisa temer. E temer a Deus significa obedecer o que está na palavra dele. Né? Você deve considerar e levar Jesus por onde for e com quem quer que seja. Seja com seu amigo da escola, com seu irmão, com a sua família. Jesus precisa estar sempre presente na sua vida. Sempre. Né? Deus promete que quem faz isso vai conhecê-lo, bem como a sua aliança e tudo o que ele tem para os que se comprometem com ele. A palavra desse tópico é comprometimento. Precisamos nos comprometer com Deus. A vida não é, a vida não é tão simples assim para ficar em casa, para não ter uma atividade, uma ligação com Deus. Não, a vida não é assim. Por isso eu perguntei lá no começo, o que a pandemia fez com você? No que é que o Covid te transformou? Ele melhorou, você está mais íntimo de Deus, não está? O que a sua vida se tornou? A vida de um estudante que fica o dia inteiro concentrado e não estuda a palavra de Deus? A vida de alguém que navega nas redes sociais? Alguém que fica olhando o TikTok todos os dias? Alguém que fica olhando Instagram, Facebook, gravando vídeos, falando besteira? Essas coisas são legais, são divertidas, mas é isso que a pandemia fez com você? Alguém que está ali, que não lê a palavra de Deus, mas reclama que está faltando algo, que está angustiado. É isso? Não. Não pode ser, meu irmão. Não pode. Nós temos que nos auto-exortar a não deixar com que isso aconteça. Precisamos ser íntimos de Deus. E é o que a palavra de Deus fala no salmo que nós lemos. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então tema ao Senhor, né? Numa época que nós vivemos que está cheio de heróis, cheio de referências. Às vezes a gente acorda e a gente chora por um ídolo, chora por um ator, por um artista, chora por um ídolo, por um filme, um digital influencer. Nós choramos por essas pessoas e nós nos sentimos angustiados, dizendo que Deus não fala conosco, mas nós não falamos com Deus. Então busque a intimidade, esse é o nosso primeiro tópico. Precisamos ser íntimos de Deus. Mas para ser íntimos de Deus, nós precisamos temer a Deus. Esse é o primeiro conselho, para que você saiba que um adolescente é sim importante no reino de Deus. O nosso segundo tópico, eu vou convidar você para abrir a palavra de Deus em Isaías 40, do versículo 30 ao 31. Isaías 40, do 30 ao 31. Isaías 40, do 30 ao 31. Aqui está.
Isaías 40, versículo 30 até o 31. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Outra vez, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaltos caem. Ou seja, aqui, meus irmãos, Deus sabe que você, como adolescente, pode ser fraco e pode ser vulnerável a coisas que acontecem na vida. Deus sabe de todas essas coisas. Ele sabe que vocês vivem no meio onde a pressão é muito grande. Ninguém pode exigir de vocês, meu querido, que vocês sejam pessoas indestrutíveis, pessoas blindadas para qualquer problema. Não é assim. Nenhum ser humano é assim. Nenhuma pessoa, nem o pastor, nem o presidente, nem o seu pai, nem a sua mãe, nós não somos indestrutíveis. Na adolescência, claro, nós sofremos mais porque nossos hormônios estão em transformação, a pressão que nós vivemos ela é muito maior, mas a palavra de Deus nos conforta, porque ela mostra que Deus reconhece que nós nos cansamos. A palavra de Deus diz que os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Então, a palavra de conforto é que Deus não se cansa e Deus não é vulnerável. Nós somos devido ao nosso pecado, né? Então nós precisamos saber que não se cobre, adolescente. Não se cobre por ser alguém blindado e resistente a qualquer tipo de ataque. Jamais, nós precisamos de Deus. Nós temos que confiar em Deus. Lembra do primeiro tópico? Precisamos ter intimidade com Deus. Nosso segundo tópico: permita-se, saiba que você é fraco, saiba que nós somos pecadores e que vão ter momentos que a gente vai chorar, vão ter momentos que a gente vai estar muito triste, mas nós precisamos saber que Deus é um Deus maravilhoso e está cuidando de nós, né? Não despreze as suas crises, não despreze as suas confusões. Deus conhece a tudo isso. Nós precisamos ter confiança nele, intimidade nele, para que essas coisas se esclareçam, né? Nós vimos que Deus sabe que os jovens se cansam, ficam exaustos e muitas vezes tropeçam e caem. Mas o Senhor diz que aqueles que esperam nele recebem uma força que jamais experimentaram. Voarão alto, correrão e não mais terão esse cansaço de viver de confusão e medo. Olha que mensagem maravilhosa. Olha que promessa maravilhosa a palavra de Deus traz para você, meu irmão. Confia no Senhor. Apesar das nossas limitações, do nosso cansaço, o nosso Deus nos capacita. E ele cita um exemplo de uma força extraordinária. Ou seja, você, adolescente, vai alcançar limites que você não imaginava que você alcançaria. Olha o que a palavra diz. Ela diz que vocês voarão alto, correrão e não terão mais esse cansaço. Né? A palavra de Deus é maravilhosa. Né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha, isso não é simplesmente uma renovação, é uma injeção de ânimo, porque é assim que Deus faz conosco quando a gente dispõe o nosso coração para se aproximar de Deus. Então, não desanime. Temos limitações? Temos sim. Aceite as suas falhas? Aceite as falhas. Mas saiba que Deus vai te dar força, comparado a sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ou seja, Deus não vai permitir que você se canse ou que você desanime. Deus não está dizendo que vocês não vão passar por problemas, meus queridos. Vamos passar, vai ter um momento muito difícil. Na vida é assim. Às vezes na adolescência é um conflito que nós estamos sentindo, nós estamos com saudade dos nossos amigos, estamos com provas, aulas online, estamos com problema com os nossos pais, às vezes conflitos da nossa cabeça, nós estamos com decepções, nós estamos com frustrações da nossa vida. Deus não está dizendo que vocês não passarão por isso, mas seja forte e corajoso, porque Deus é maravilhoso e vai cuidar de você. Esse é o nosso segundo tópico, né? O primeiro, sejam íntimos de Deus. O segundo tópico, aceite que você tem limitações, aceite a sua fraqueza e se disponha para que Deus te capacite. Aí você vai voar como uma águia, vai correr e não vai se cansar,
né? Nesse sentido, quer dizer que a vida vai ser mais fácil, vai ser mais leve, não vai haver o cansaço, porque a força vai vir do Senhor, né? O nosso terceiro ponto, ele diz o seguinte, que você pode saber muito, mas muito mais do que o que você pode imaginar. Eu convido você para abrir Provérbios, no capítulo 1, do 1 até o 4. Provérbios 1, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para quê? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. É isso que a palavra de Deus e a intimidade com Deus nos dá. Nós estamos limitados a um conhecimento na nossa mente, nós estamos limitados a algo que está muito pequeno. É aquilo que nós vemos numa rede social, vemos na televisão, vemos num filme. Nós criamos conceitos muito fracos. Nós escutamos algo de um professor na escola, nós escutamos algo de algum amigo e logo nós criamos os nossos conceitos e criamos as nossas ideias pouco embasadas, sem nenhum conhecimento técnico aprofundado. Nós assumimos aquilo como verdade e simplesmente aquilo se torna o nosso argumento. Isso é fraco, meus irmãos. Não é assim que o cristão deve viver. Ponto 3, você pode saber muito mais do que você imagina. Deus não foi por brincadeira que ele colocou o livro de Provérbios na cabeça de Salomão, né? Ele deixou claro que os benefícios para quem estuda, medita e obedece esse livro são de arrepiar os nossos cabelos, é da gente ter uma capacidade de discernimento jamais vista. E lembra que eu falei em algumas aulas para trás? Você não quer ter uma voz ativa dentro da sua casa, você não quer que os seus pais te escutem, você não quer que quando você pede alguma coisa para os seus pais, ou quer opinar dentro da sua casa, você não quer que os seus pais te escutem? Então, olha o que a palavra diz. Se você quer ter essa voz ativa, você precisa aprender com a palavra de Deus. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, ou seja, a palavra de Deus vai te ensinar como proceder, como ser justo, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ou seja, para que você tenha juízo, para que você tenha conhecimento, tenha sabedoria e que você possa, né, ser ouvido, ser alguém importante. O adolescente tem sim uma importância, a palavra de Deus diz isso, ou seja, para dar conhecimento aos jovens. Deus está oferecendo um pacote maravilhoso para você, um pacote de ensinamento, um pacote lindo de sabedoria. Deus está te dando a oportunidade de ser um adolescente importante e não ser um adolescente que fica jogado de canto, que não tem uma voz ativa, ou um jovem, um adolescente que fica ali em casa, que não tem um relacionamento com os pais, que não fala uma palavra de sabedoria, no momento de dificuldade da família, não levanta a mão para dar uma palavra de conforto, inspirado pela palavra de Deus. Não é esse o adolescente que a palavra de Deus nos diz, e não é isso que Deus espera de nós, meu querido. É uma palavra dura e forte, mas nós precisamos estar atentos a isso. Lembra da minha pergunta, de novo, pela terceira vez? O que a pandemia fez com você? O que o Covid fez com você? Ele te jogou na sarjeta, jogou do lado, te isolou no mundo? Então reflita nisso, né? Com Deus, gente, e a sua palavra, vocês irão mais longe do que as suas idades permitem. Outra vez, esses exemplos que eu passei, esses jovens, eles até em algum momento foram até desprezados na palavra de Deus. José, Davi, em alguns momentos
não deram a moral para eles, mas Deus usou e deu conhecimento para eles, mesmo na idade jovem, para que eles fossem usados muito, muito além da capacidade deles. Você aí tem 10, 13, 12, 15, 20 anos, você pode ser jovem, mas se você se dispor nas mãos de Deus, Ele vai te usar grandemente. Deus vai te usar de uma maneira maravilhosa, maravilhosa, né? Deus está propondo algo muito maior, muito mais abrangente para você. Então, não é essa limitação de vida, não é uma vida fútil, sem conhecimento, né, vaga, né, com argumentos fracos. A sociedade está jogando muita informação, é muito fake news, muita informação dos dois lados, e você está pegando essas informações, está adotando como a sua causa e está esquecendo da causa principal, meu querido. A nossa causa é o reino de Deus. É a palavra de Deus, é intimidade com Deus. Essa é a nossa causa verdadeira. E já encaminhando para os nossos últimos tópicos, né, nós vamos abrir para o nosso quarto tópico, Provérbios 17, 17. Provérbios capítulo 17, no versículo 17. Versículo 17, ele nos diz o seguinte... Provérbios 17, versículo 17. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. São os conselhos desse provérbio para a gente. Olha que a palavra de Deus, em todo tempo ama o amigo. Em todo momento ama o amigo, ama o seu irmão, ama o seu pai, ama a sua mãe, ama a sua família, e na angústia se faz o irmão. Esse simples versículo diz muito pra gente, meu irmão. Nós, principalmente nós, né, quando a gente está passando pela nossa adolescência, né, a gente tem muitos conflitos e às vezes a gente não quer falar com ninguém. Então o nosso quarto tópico é: você não precisa ficar sozinho com os seus monstros e os seus conflitos. Na adolescência, durante a vida acontece muitas vezes, mas na adolescência nós criamos monstros que ficam guardados dentro do nosso coração. Nós não falamos com os nossos pais, não falamos com o pastor, não falamos com os nossos amigos, e muitas vezes os nossos conselhos são no mundão. Vou buscar alguém que é um influencer, vou buscar um amigo meu, vou buscar um conselho de alguém que não é cristão, e muitas vezes isso começa a criar conflitos na nossa cabeça. Gente, Deus promete estar com a gente todos os dias da nossa vida, mas Ele sabe que na nossa idade nós precisamos ter amigos de verdade, para quem a gente pode pedir um conselho, abrir o nosso coração e solucionar os nossos conflitos. Adolescente, não guarde os seus conflitos no seu coração. Não guarde, adolescente e jovem. Você, independente da sua idade, 12, 15, 18, 20, 25, 30 anos, independente da sua idade, não guarde os seus conflitos no coração. É perigoso, né? Isso cria outros problemas. Resolva as coisas. Resolva. Tem muito adolescente desesperado por aí, pronto para tirar a própria vida. Por quê? Porque às vezes ele não resolveu aquele conselho, não falou com outras pessoas, não se abriu com o pastor, com o presbítero, com os seus pais, e aqueles conflitos estão borbulhando e causando problemas. Se o seu coração, meu querido, está desse jeito, eu te peço que você busque os seus pais, busque o pastor da igreja, busque os seus conselheiros, mas eu também te peço, não busque aquelas pessoas que não professam da mesma fé que você. Não busque conselhos onde talvez reine aquilo, olha, faça o que você quiser da sua vida. Esquece os seus pais, né? Não siga a Bíblia porque a Bíblia é muito rigorosa. Esquece de Deus. Não siga isso, meu irmão. Não siga isso. Peça socorro para as pessoas que podem te ajudar. Não guarde conflitos no seu coração, gente. Né? Não guarde, porque às vezes a consequência é muito grande. Às vezes um adolescente com 12 anos, você que está aí com 12 anos, ou 13 ou 14, não quer perguntar alguma coisa, não quer abrir e falar com seu pai ou com alguém,
Isso vai alimentando os sentimentos, e quando a gente chegar lá na frente, com 18 anos, 19 anos, a gente simplesmente vai falar, agora eu tô grandinho, eu posso tomar as minhas decisões, eu vou embora, vou seguir o meu caminho. Não é assim, né? Converse com alguém, fale com alguém, porque nós precisamos, no momento de angústia, tratar essa angústia, no momento de conflito, tratar, porque essas coisas não tratadas criam consequências negativas no futuro, né? Precisamos procurar ajuda, né? Podem ser os seus pais, seus irmãos, o nosso conselheiro, professor da IBD. Eu estou aqui disponível para falar com você, né? De maneira privada, de uma maneira fraternal, mas não guarde para você conflitos que lá na frente vão te causar inconvenientes, né? Nós precisamos tratar, né? Às vezes você pode estar passando por uma depressão, pode estar passando por uma crise de pânico, algum momento de pico de estresse. Às vezes é um problema físico que precisa ser tratado com um profissional. Busque ajuda, converse com os seus pais. Mas eu queria falar para você, não sofra com esses seus monstros e esses conflitos internos sozinhos. Porque todo mundo tem um limite, não é o que Deus espera de nós, né? Nós lemos que em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Nós precisamos contar com os nossos irmãos na angústia. Então não sofra sozinho. Esse foi o nosso quarto conselho. Não pensem que vocês são menos crentes por estarem deprimidos, ou por estarem angustiados, ou por precisarem tomar talvez algum medicamento para melhorar. Não é. Se o mundo diz isso, que você é fraco, esqueça, não é o que a palavra de Deus diz. Porque senão a palavra de Deus não falaria sobre a angústia que a gente sente e nós precisarmos de um irmão para nos ajudar. Você concorda? Então, não se sinta assim, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus possa te guiar, colocar pessoas na sua vida para que você não sofra sozinho, né? O mais importante de tudo isso é confiar em Deus. As pessoas são falhas, elas podem ser instrumentos, sim, maravilhosos e serão na sua vida, mas confie em Deus, né? Busque intimidade. Lembra do nosso primeiro tópico? Busque intimidade com Deus. Vamos temer a Deus, temer a sua palavra, temer os mandamentos de Deus. Busque essa intimidade, né? Reconheça, segundo tópico, que você pode ser fraco, sim, que você tem vulnerabilidades, todos nós somos dessa forma, reconheça isso, né? Terceiro ponto, você pode alcançar conhecimentos e habilidades muito maiores do que o que você pode imaginar. E o nosso quarto ponto, você não precisa ficar sozinho com seus conflitos e com seus monstros. A porta está aberta aqui para você conversar. Não guarde isso. Escute o meu conselho fraternal. Não guarde, porque lá na frente isso se torna algo talvez muito mais difícil de tratar. Não deixe para falar amanhã aquilo que você pode compartilhar. Por mais grave ou por mais absurdo que seja, alguém tem que te escutar e te dar um conselho, né? E Deus vai usar com certeza e vai falar ao seu coração, né? E o último ponto, né, para a gente concluir, você não precisa deixar de ser adolescente para seguir a Deus. Não precisa. A gente confunde muito isso. Às vezes a gente fala, nossa, mas então, né, eu preciso deixar de ser adolescente, mudar totalmente a minha personalidade, né, para que eu possa servir a Deus. Isso traz problemas péssimos e muitas vezes sem recuperação no futuro. Porque às vezes isso gera um conflito de identidade. Meu querido, você é adolescente, você tem os seus conflitos, tem as suas diversões, o seu lazer. Você é um adolescente, você às vezes gosta de uma música pop, claro, tem que prestar muita atenção no conteúdo, mas você gosta, às vezes, de um seriado, gosta de filmes, gosta de estar com seus amigos, tem a sua rotina, coisas que adolescente faz, não se culpe por isso. Jamais. Não mude, não queira deixar de ser adolescente, não perca essa fase maravilhosa. Por quê? Porque essas pessoas que foram usadas por Deus, elas viveram a sua juventude e foram usadas por Deus. Jamais, não permita que isso aconteça. Deus sabe que nós estamos numa fase que nós gostaríamos de nos divertir, ser feliz, amar, correr riscos. É por isso que Ele chama para que a gente caminhe com Ele.
É por isso, Deus nos chama para caminhar com Ele, porque Ele sabe das nossas limitações, e só tem e é Deus que pode nos ajudar a passar por essa caminhada de uma maneira firme e de uma maneira forte, né? Eclesiastes 11, Eclesiastes, capítulo 11, Eclesiastes, capítulo 11, do 9 ao 10. Eclesiastes 11, 9 a 10. Diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Meu querido, olha que palavra maravilhosa. Alegra-te, jovem, na tua juventude. A palavra de Deus não está dizendo deixe de ser jovem para que você possa ser isso ou aquilo. Não. Não é isso que a palavra está dizendo. O temor do Senhor fará com que vocês vivam agora, visando a eternidade. É diferente. Eu não preciso deixar de ser quem eu sou. Eu tenho que ter um comportamento íntegro, viver uma vida que agrade a Deus, até porque a palavra de Deus diz isso. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Agora sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Ou seja, Deus não está falando para você, faça o que você quiser, não. Está falando, faça o que agrade ao seu coração, mas saiba que Deus vai pedir contas daquilo. Isso é intimidade com Deus. Né? Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, ou seja, são coisas que passam. A vida vai passar, né? Vocês serão capazes de levar em consideração não apenas o desejo do momento, mas as consequências que as suas escolhas trarão. Esse é o ponto importante. Às vezes haverão consequências, né, das suas ações, e nós somos imperfeitos. Durante a nossa vida nós tomaremos decisões erradas, chegaremos em momentos onde nós teremos consequências de um erro nosso. Falaremos algo que não deveria ter falado para uma pessoa, né? Causamos um problema para uma pessoa ou para outra pessoa, mas é assim, Deus cada dia mais vai nos capacitando e nos guiando. Né? Fica o alerta, façam as coisas, mas não deixem de usar o filtro de Deus. Nós não temos filtros na nossa foto, postamos fotos com vários filtros, vídeos com filtros. Então comece a usar filtros nas suas ações. Né? Façam as coisas, mas não deixem de usar o filtro de Deus. Assim não terão do que se arrepender mais tarde. Deus quer que vocês afastem do coração a ansiedade e acabem com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e a força são passageiras. Tudo isso passa, tudo isso muda, né? E eu te peço para a gente concluir, né? Deus entende, meu querido, Deus entende a sua vida. Então siga esses conselhos, né? Volte o vídeo aí para lembrar dos conselhos. Seja íntimo de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Vocês podem ser fracos e vulneráveis e Deus sabe disso. Mas saibam que essa vulnerabilidade, essa fraqueza, ela é sustentada por Deus. Deus sustenta vocês e não permite que vocês falem. Busquem intimidade para que cada vez mais essas fraquezas diminuam. Você pode saber muito mais do que você imagina. O seu conhecimento vai alcançar níveis que você jamais imaginou para você, porque Deus vai te capacitar. Não guarde os seus monstros e as suas angústias para você, meu querido. Não guarde. Fale com as pessoas, com aqueles que te amam e aqueles que professam a mesma fé que você. E não deixe de ser adolescente para seguir a Deus. Seja um adolescente seguidor de Deus, que prega Jesus Cristo, que vive como um espelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Eu volto para a minha pergunta, o que é que a pandemia fez com você? Se ela te transformou em alguém que está lá jogado, sem muito foco, está em tempo ainda. Pegue esses conselhos, volte para a palavra de Deus, volte para Jesus,
né? Reforce o seu comprometimento com Deus. Seja um adolescente, um jovem comprometido com a palavra de Deus. Não permita que a nossa vida seja desperdiçada, porque ela passa muito rápido e nós perdemos oportunidades todos os dias, cada vez mais que a gente deixa de seguir a Deus, de buscar intimidade, nós estamos perdendo mais tempo na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por estar assistindo essa aula. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Amém? Um abraço.